E aí, galera, a gente está no nosso terceiro podcast. Aí, o pessoal do Insta ao vivo, boa tarde. Fiquem à vontade para fazer perguntas. E hoje eu estou com a Nicole e o Otávio. E uma das perguntas que não quer calar, vocês são namorados, né, Otávio e Nicole? Sim. Então me conte aí como é que vocês começaram esse namoro sendo vestibulandos. É uma coisa que todo mundo fala, que não pode namorar dando vestibular. Verdade? Muita gente falou, mas também tentando, né? Tá dando certo. É que depende muito, né, do relacionamento em si. A gente, por exemplo, não interfere no estudo do outro. Eu faço minhas coisas, ele faz as dele. E caso a gente queira tirar alguma dúvida, a gente conversa, mas ficar tipo de namorico assim no meio do cursinho e matar tempo, a gente não faz isso. E como é que todos os dias vocês se veem? De uma certa forma não rola uma certa, às vezes, assim, insegurança, se quando um consegue fazer mais questões do que o outro? Como é que funciona? Um faz o simulado, é melhor e o outro não vai? Tipo, no caso, se eu for melhor ou ela melhor, tanto faz, assim. No caso, se ela for melhor, aí ela me ajuda nas questões que eu errei. A gente sempre faz assim, a gente faz uma troca, né? Às vezes eu falo, ai, como é que tu acertou essa questão? Fiquei batendo cabeça, daí, tu faz assim. E daí, tipo, é uma troca. A gente é literalmente melhores amigos, cúmplices, ajudando um ao outro. Então vocês já aconselham as pessoas a namorarem no cursinho? Se tiver maturidade pra não ficar de namorico o dia inteiro, sim, né? Mas como é que é isso lá no cursinho? Porque tem muita gente, né? Eu lembro quando começa o verão, começa a diminuir o tamanho da roupa, né? Começa tudo a ficar mais exposto. Como é que é isso? O pessoal namora muito no cursinho? Não muito, né? A gente não vê muito, pelo menos no nosso, não vê muito pessoal de namoro no meio dos corredores, assim. Mas muito, o que tu vê é o pessoal chavecando, assim, querendo conversar. E daí a gente acha engraçado olhar, porque foi a mesma coisa que aconteceu, né? Tipo, com a gente, e deu certo. Daí a gente acha engraçado, pode dar certo, pode não dar. Daí daqui a pouco tu vê que eles não deram certo, porque um tá em cada sala. Mas daí depende muito da maturidade da pessoa, de conseguir respeitar o tempo que ela tem para estudar e o espaço também. O espaço, em vez de dizer, ai, depois tu estuda, vamos lá, sei lá, vamos lá dar uma beira-mar. Tipo, se a pessoa ainda falar, ai, vamos, então a partir desse momento os dois estão se prejudicando, né? Colocando como prioridade o namoro do que os estudos. Mas eu já atendi dois tipos de casais, né? Um que tinha uma certa rivalidade, né? Quando um ia melhor e acabava diminuindo o outro, né? Para poder se sobressair. E casais que tinham medo, quando chegava perto da hora da prova, e acabavam um discutindo, querendo terminar, para o outro não fica bem, o outro não ir bem na prova, ele passar bem. Tem algo de errado, muito errado. Mas é aquele centro de competitividade que existe intrínseco ali dentro do cursinho, né? Sim, mas pior que é assim, tipo de rivalidade das pessoas, né? Tu sente um clima pesado dentro do cursinho, onde nem todas as pessoas vão ser simpáticas contigo, porque elas não querem te ensinar alguma coisa, por exemplo, porque que nem tu falou na última vez com a gente que a menina ensinou pra outra, ela passou e a outra que ensinou não passou, né? Então acho que gera um certo conflito no cursinho nesse sentido. Mas quando duas pessoas elas namoram, elas concordam em namorar, a primeira coisa que tem que ter é o respeito, né? E como ele disse, respeitar o espaço dela, o jeito de estudar dela. Por exemplo, ele tem uma facilidade ele tem uma facilidade de guardar as coisas muito rápido, sabe? Escutou, daí tá fazendo exercício e lembra. Eu não, tenho que ficar estudando
a matéria, a teoria, para depois fazer exercício e daí pegar bem, sabe? E daí ele já tem essa capacidade, mas nem por isso eu fico com inveja dele, ou ai, que droga, eu queria ser que nem ele, e daí eu vou prejudicar ele para ele não ser maior que eu, né? Mas cada um tem seus pontos. O caso é o exemplo, né? Mas além de tudo, tão certinho, não tem nenhum momento assim que não vai. Claro que tem Se desentende, né? as suas alfinetadas, né? Mas geralmente é coisa boba, assim, não é nem... tipo, eu não tenho problema também com ciúme, eu sou muito tranquila, a gente tem muitos amigos, tanto as amigas deles são minhas amigas, sabe? Então a gente tem um ciclo de amizade, assim, que envolve nós dois, não só tipo, meus amigos, eu vou lá sair com eles, sabe? E daí eu fico de canto. Ou tipo, não vou poder sair contigo porque eu vou sair com a minha amiga. Não tem essa separação, sabe? A gente se inclui em todos os sentidos, assim. Tipo, se eu vou fazer uma coisa, eu já penso que ele vai junto. E não porque, que droga de meu namorado. Pelo momento que tu pensa isso, tu não sabe por que tu tá namorando, né? Mas é uma coisa boa quando tu gosta de estar com a pessoa junto com teus amigos, junto com tua família. Então, aquele ditado, dois viram um só. E a família incentiva, achou normal? Não teve ninguém que viu problema, assim, incomodou. No início, assim, eles só não vai se distrair. Só isso mesmo. Não vai... Mais preocupado com a questão do cursinho. Assim. Não vai deixar de estudar e tal. Mas o mais engraçado é que as nossas mães, elas se formaram juntas na faculdade. Nossa, essa eu não sabia tanto. Ele já nunca me contou. Não sabia, elas descobriram e contaram pra gente. Daí a gente ficou assim, né? Tipo, o que vocês estão bisbilhotando antes mesmo de começar a namorar? Ela tava stalkeando? Minha mãe foi stalkear ele. É uma coisa de mãe. Isso também fácil, não foi? Mas foi bem, como é que fala? Coincidência, assim, porque na semana que eu falei pra minha mãe, eu tô conhecendo um menino no lugar, eu Otávio, Bitar, não sei o que, ela Bitar. Ela pensou, não falou pra mim, né? Eu conheço esse sobrenome, eu não vinha na cabeça dela. Aí na mesma semana, a mãe dele chamou a minha pra perguntar se ela queria entrar no grupo do WhatsApp, da turma delas. Pra se reencontrar, né? Pra se reencontrar. E ela viu lá, Magali Bitar, sabe? Ela, por acaso tu tem um filho chamado Otávio? Dela, tenho, tu conhece? Não, mas eu acho que eu vou conhecer. Daí a minha mãe mandou print, já veio. Que máximo! Que legal! Aí depois disso até foi mais fácil, assim, porque já conhecia e tal. Ficou mais tranquilo, assim, né? A minha mãe e a mãe dela também. Mas foi inesperado. Foi engraçado, né? E como é que vocês estão? Prontos para fazer o vestibular já? Pronto. Eu tô. Dentro do nosso tema, qual que era hoje o nosso tema tão profundo dentro da psicologia, Nicole? Era indícios de fragilidade emocional. Exatamente. E uma das coisas que a gente estava comentando em relação a isso, que a fragilidade emocional vem em qualquer momento, né? Em qualquer coisa, porque nós somos seres humanos movidos de emoção, né? E a gente começou falando do namoro de vocês porque isso é emoção pura. E aí, isso ajuda mais a vocês terem mais motivação para estudar para o vestibular, ou isso às vezes um pouco atrapalha? Como é que funciona assim? Pra mim, sempre ajudou. Não tem nenhum momento assim que eu pensei, tá me atrapalhando isso. Sempre ajudou até porque, aquela coisa que a gente falou outra vez também, não passa por nada sozinho, né? Sim. Sempre tem um apoio. Que dá pra passar sozinho, mas é melhor com alguém do lado. Daí tu sabe que tem alguém do lado, assim, tipo. E ajuda nos estudos dele também, né? Ainda mais porque a gente também... no caso ali, eu falei, eu errei e ela não vai me ensinar. Eu vou ensinar pra ela. Assim, nós dois aprendemos juntos também, né? Mas quando a gente pensa em fragilidade emocional, a gente sempre pensa em coisas, às vezes,
dá uma sensação de pensar em coisas tristes? Ou de coisas de medo, de insegurança? Mas também a gente pode levar para o outro lado, de insegurança, mas de uma maneira mais leve. Por exemplo, vocês têm alguma história engraçada para contar que aconteceu com vocês dois? Não sei. Como assim? Tipo de história? Que vocês, alguma situação de desconforto, de medo, que no fim acabaram os dois rindo daquilo depois que passou? Isso foi até ontem, foi engraçado, porque... Sim. É que eu tenho muita dificuldade em química, né? Aí eu tava brava já com os exercícios, porque é ridículo assim de fácil, só que tu tem que ter uma manha pra fazer o exercício. E daí eu nunca conseguia começar a questão, mas aí quando eu olhava, por exemplo, a resolução, é só multiplicar isso e fazer regra de 3, eu fiquei... Daí eu tentava fazendo a outra e não conseguia. Daí eu falei, eu não consigo fazer isso aqui. Eu larguei assim pra ele, daí ele olhou assim pra mim, daí ele resolveu comigo, foi me perguntando as coisas e tipo, eu sabia, eu fui respondendo, sabe? Só não tava conseguindo interpretar direito, né, sozinha. Aí, quando eu fico com vergonha de errar, tipo, eu não respondo. Ele fala, sei lá, 2 mais 2, eu fico, será que é 4? E ela fica assim, sempre quando eu pergunto fácil, que ela sabe. Porque eu sei, é uma pergunta fácil, será que eu vou responder errado? Aí eu, com ele, né? Porque se eu faço sozinha, eu até conto nos dedos. Eu conto até hoje, faço os palitinhos lá pra contar, pra não se perder. Mas aí com ele eu fico com vergonha, às vezes com medo de errar. Aí tipo, meio que dá uns puxando ele responde, tu sabe? E daí eu fico meio que um climinha assim de eu tá brigando comigo porque eu não sei, só mais ele tá me ensinando. Aí depois ele tipo, fez eu rir, falou, viu como é fácil? Tu sabe? Não sei o quê. E daí ele começou a rir, e é isso que faz a gente tá junto, tipo, se eles, por exemplo, tivesse só me ensinado e ficasse aquele clima, tipo, ai, como é que tu é isso aqui? E eu tô te ensinando e tu não me responde, porque tu sabe, não quer me responder, né? E daí ele saísse, assim, eu ia ficar chateada, porque por mais que ele tentou ensinar pra mim, né? Ele foi grosso, entre aspas, mas também você fica, pobrezinha, ela não sabe quanto dói aquele doce. Daí eu também não ia adiantar nada. Tem que ter um puxão de orelhas. Mas então é nessa questão que eu tô falando da fragilidade, porque não é só pensar nas coisas que eu não sou boa, né? E do medo que eu tenho de errar e de não fazer certo, a gente pode pensar, quando a gente pensa em inteligência emocional, em 3 formas, né? Por exemplo, vocês acordam de manhã, hoje de manhã como a Nicole acordou e perdeu o ônibus, né? Aí você pode pensar, porcaria, perdi o ônibus, mais uma vez vou chegar naquela aula atrasada, também não queria ir, por que eu ainda não passei? É sempre essa vida, né, se acumulando, e agora também não vou tomar café, né? Não vou pra aula, não gosto de... Ou você pode pensar, tá, tudo bem, perdi o ônibus, agora o que eu vou fazer? Mas também ficar naquele marasmo, né, imerso de, e agora o que eu vou fazer? Não ter atitude. Ou ir pro terceiro, ok, perdi o ônibus, fazer o quê? A vida que segue. E resolver lá, vou ligar pro Uber e vou pagar, não vou pagar, né? É o teu pai, tua mãe que paga. Que é a cara do prejuízo. Não, eu peguei dinheiro do meu almoço mesmo. Ainda bem que não foi da sua blusinha. E aí fazer. Então, quando a gente entende, compreende as coisas que estão acontecendo com a gente e a gente utiliza a nossa inteligência emocional ao nosso favor, as coisas começam a melhorar. Então, penso em fragilidade emocional, mas eu não preciso ficar na parte negativa. É a mesma coisa, trabalhar inteligência emocional misturada com resiliência. E agora tem mais uma outra palavra que foi criada, como é que é? Antifragilidade? Antifragilidade. Você sabe o que significa uma coisa antifragilidade? É assim, vamos imaginar se fosse um negativo, o ponto 0 e o mais 1. O ponto negativo, o 1 negativo, seria
acontece uma situação e você fica lá no medo, né? Ah, eu não passei, não fui bem na prova, ou eu não passei as questões, e fica naquilo ali. Nunca vou passar, nunca vou passar. A resiliência, o zero seria resiliência. Ok, não consegui, o que eu vou fazer? E a antifragilidade, que seria um negativo, ela vai te dar o depois. Tá, o que eu não consegui passar, o que eu aprendi com isso? Qual foi o meu aprendizado com tudo isso que aconteceu? Então, quando vocês estão na idade de vocês, tem muita coisa que ainda vocês não sabem que vocês estão passando pela primeira vez, né? E ainda vocês estão muito abertos ao externo, ao que acontece. E isso fica muito claro nos vídeos que vocês veem, nas pessoas que vocês seguem, nos ídolos de vocês. E aí ainda não se tem uma ideia formada daquilo que vai fazer, daquilo que é bom e daquilo que não que é aquilo que é bom ou ruim de uma forma tão radical. Mas ainda de não ter, não, é legal, mas não me interessa, né? Ah, não, é legal, mas eu não tô afim. Não, ainda não fica no fim, às vezes, a dúvida. Se eu não fizer, e daí? Vou ficar fora não da manada, mas assim, né? De todo mundo, do grupo, né? Ah, mas vou fazer, mas eu não estou muito confortável, mas eu estou com todo mundo. Então, diante disso, ainda vocês estão ainda nessa idade muito insegura. Vocês se sentem assim ou eu que estou viajando na maionese depois de tantos anos trabalhando só com a idade de vocês? Não, eu sinto bastante isso diariamente, né? Mas isso é engraçado, né? Porque desde o colégio você pensa assim, né? Claro, tem que falar com o diretor, vamos comigo, vamos ver alguém, bate na porta e fala. Sempre assim, né? Não pode fazer essa coisa sozinho. Exatamente, sabe que nessa coisa, ontem eu estava atendendo um menino, e aí eu falei para ele, tá, conta aqui. Porque a gente estava falando sobre a questão da estrutura que a gente tinha feito para ele estudar, que ele tinha uma semana assim, perfeita de estudo. Se ele fizesse tudo que a gente tinha programado durante a semana, até sábado, no sábado assim ia ser o auge, ele já podia pegar já o dialeto que ele já tinha passado. E aí ele não fez, né? Porque ele ficou com gripe no meio da semana e tal, eu falei, escuta aqui, se você tivesse que trabalhar, né, essa semana, se você estivesse trabalhando e dependesse do seu trabalho, do seu ganha-pão, você poder comer, você tinha ficado na cama ou você tinha ido trabalhar? Ah, Cris, você tinha ido trabalhar, né? Daí eu falei, Daí ele assim, eu falei, tá, e por que você não foi pro cursinho então, se você não é o seu ganha-pão? Daí eu falei, me conta aqui, quantos anos você tem? 20? Quanto você é independente? Ah, eu sou super independente dos meus pais. Eu falei, é? Então, o que você dirige? Ele falou, dirige. Eu falei, tá, então por que você não veio na sessão de carro me ver? Não, porque meus pais já iam, já ia. Eu falei, então agora, me mostra o quanto você é independente e pega o carro até onde você pode ir. Ele falou, Cris, eu posso pegar o carro em qualquer lugar aqui da minha cidade. Eu falei, não, mas se você quiser vir até fora. Não, mas daí eu tenho que pedir pro meu pai e a minha mãe tem que ir junto, não posso ir sozinho. Daí eu falei, tá, então me conte outra coisa. Como é que as meninas lá no cursinho, você gosta de estar com elas e tal, acha ela bonita? Ah, eu acho, né? Eu falei, tá, e aí você chega nas meninas, não, né? Daí não, eu sou muito tímido. Eu falei, mas por quê? Você não se acha interessante? Daí ele falou assim, eu acho que não. Eu falei, então tá, então eu vou te fazer outra pergunta. Você namoraria com você? Daí ele falou, eu acho que não. Daí eu falei, mas como que eu vou te achar interessante se você Não se acha. Né? Eu falei, você é a pessoa mais importante, é a pessoa que mais convive com você 24 horas. E não é só ele. É toda essa geração, porque uma coisinha que a Nicole acabou de falar. Se ele falasse pra mim, como que você não sabe somar 2 mais 2? É 4, né? Se você, dependendo do jeito que você fosse falar com ela mexe na autoestima. Mexe lá dentro, não mexe só na questão da parte racional, né, de uma conta. Então é muito vulnerável às coisas que acontecem. Nesse sentido, né? E como é que é lidar com tudo isso? É fácil? Não. Bem complicado. Porque, querendo ou não, isso fica descrito muito na hora da prova. Quando você chega lá para fazer, né?
Até quando tu vê a questão fácil mesmo, tu fala, tá, isso aqui eu não posso errar. É a mesma coisa, tipo, não posso errar os 2 mais 2. Daí tu se distrai, perde o foco e erra a questão que tu sabia a resposta. Porque tu tem medo de errar. Tem... Mesma coisa, tipo, tu já falou, né? Até mesmo os professores falam, esse tipo de questão vocês não podem errar. Aí parece que tu já fica, ai meu Deus. Na obrigação, né? Na pressão que tem bem que isso, acertar. Daí às vezes o assunto até pode ser fácil, assim, né? Mas se tu não toma cuidado, tu erra. E às vezes não é nem porque tu não sabe o assunto, mas uma falta de atenção, ou porque brigou com um namorado, ou porque brigou com os pais. Então, o emocional tá o tempo todo oscilando com a gente durante o dia, né? Tipo... Vocês devem ter estudado, já estudam em biologia, a questão hormonal, né? Sim. Vocês estão no auge dos hormônios, eles estão aí gritando o tempo inteiro. Então, isso também. E sabe, quanto mais a gente compreende o nosso interno, quanto mais a gente se conhece, fica mais fácil fazer as coisas no externo. Porque dependendo de como a gente tá, que o externo bate, você dá para ele de volta aquilo que está acontecendo, né? Se você está mais com a autoestima mais baixa, mais inseguro, alguém te disse alguma coisa que te deixa mais inseguro, você vai ver aquela coisa com outros olhos, né? Agora, se você se vê de uma forma mais tranquila, por exemplo, vocês dizem que não tem ciúmes, né? Natural. Mas é muito desafiador, né, não ter totalmente ciúmes, porque de repente agora com as redes sociais é um comentário, né, é uma coisinha no WhatsApp. A Nicole até eu conheço, como já é minha paciente, eu conheço bem, entendo como ela funciona, né? Mas isso não é muito natural. Quantas pessoas vocês conhecem até de vocês que não têm ciúmes do namorado, da namorada? Nem do namorado, até dos amigos, né? Exatamente, até dos amigos. Principalmente até, porque a maioria dos nossos amigos não tem namorada, né? Ou namorado. E tu vê assim, com os amigos, é engraçado de ver, mas... Aí até, tipo, nossos amigos, alguns devem falar, ai, mas como é que aconteceu isso, isso e isso, e ele simplesmente falou isso pra mim. E ficou assim, então, tá, e qual é o problema? Daí, tu não fica assim? Eu não sei o que é isso. Tem algum problema? Eu não sei assim, né? Eu fico pensando, será que é eu que tô errado? Eu tenho que sentir muito ciúmes. Porque as pessoas são muito inseguras, né? Quando tu não ama, você não se ama primeiro pra depois amar outra pessoa, né? Tu já vai amar com segurança, porque se tu, tipo, já não se sente, por exemplo, bonita, assim, eu não me sinto bonita, será que eu sou legal? Será que ele realmente fala a verdade? Aí começa a criar um monte de neura na tua cabeça e acaba não conversando sobre esses assuntos com a pessoa, e daí vai acumulando, e daí vai distanciando. Daí qualquer coisinha briga e qualquer coisinha sem ciúme, porque você é inseguro, né? Sim. E a gente não é assim, nunca foi, porque no primeiro momento que a gente começou a namorar, a gente deixou claro que a gente ia compartilhar as coisas e que os meus amigos eram amigos dele e vice-versa, assim. Então, eu acho que as pessoas sentem muito ciúme nessa fase por insegurança. Não porque, sei lá, a pessoa já era meio, digamos assim, galinha, assim, digamos, né? Num sentido pejorativo. E a pessoa começa a namorar com ela e vai que aquela pessoa realmente mudou por ela, né? Então a pessoa, será que ela vai, não sei o quê? Será que ela vai me trocar, né? E fica naquela incerteza e briga por qualquer coisa. É tudo um ciclo. Mas o ponto principal eu acho que é a insegurança. E vocês não veem que, vocês conseguem perceber que isso acaba sendo reproduzido na hora da prova? Sim. Na hora de fazer questões, na hora que está no cursinho, não é os mesmos comportamentos que essa pessoa tem? Mesma coisa.
Porque não tem, nós somos o que somos aonde a gente estiver, né? O que a gente estiver fazendo. Você não vai ser, agora ciumento, agora eu aperto esse botão, pare de ser ciumenta, e agora eu vou ser ultra mega estudiosa. Né? Porque a gente alimenta muito os nossos pensamentos, né? E os pensamentos que ficam mais fortes é aquele que você dá mais energia. Você já ouviu falar do lobo bom e o lobo ruim, né? O lobo negro e o lobo branco. Aquele que mais cresce, aquele que você mais alimenta. Então, é exatamente isso no contexto. E quando você começa a se conhecer, quando você começa a se perceber as suas dificuldades, as suas inseguranças e trabalhar elas, você vai bem em todas as questões. Você vai bem no cursinho, você vai bem em uma prova, porque mesmo que você não consiga atingir aquela prova, mas você consegue comemorar o seu crescimento, a sua evolução, e aí a próxima prova fica mais fácil. E aí você também cria mais responsabilidade pelas coisas que você vai fazendo. E isso te dá mais energia. Eu até perguntei ontem para minha outra vestibular que eu atendi, falei, a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem são as 5 pessoas que vocês mais convivem? O menino que mora comigo, meu amigo, né? Obviamente, a Nicole. E os amigos do Wesley. Tá, mas tem 5 mais próximos. É pra falar nomes ou... Não, né? podemos deixar anônimo, né? Acho que os que a gente passa um intervalo junto sempre, que a gente almoça junto sempre, são da 5. Tá sempre saindo com a gente. E quando a gente sai de ser junto também. E qual é o pensamento, qual é a maior fala de vocês quando vocês estão juntos com ele? Como assim, maior que o outro? Sobre o que vocês conversam? São pessoas mais positivas, que veem o mundo de uma forma melhor? São pessoas que são mais negativas? Não, sempre fazendo graça, assim, sempre rindo. Sempre fazendo palhaçada, assim. A gente não é muito de conversar sobre vida pessoal com nossos amigos. A gente prefere... tô falando até sobre o cursinho mesmo. A gente não para conversar assim, como é que tá a tua vida, sabe? Se ele quiser, ele fala, sabe? É mais natural. Uhum. Não ficar pressionando a pessoa a falar assim. A gente também não acha legal ficar forçando a pessoa a falar se ela não quer e piora a situação. Tudo. Uhum. Mesma coisa pra gente, que a gente também. Quando a gente tá mal, a gente me ajuda nisso aqui, pede conselho, tudo assim. E também depende do amigo, né? Porque nossas amigas, que geralmente as meninas são mais frágeis, né? Elas sim, elas nos chamam e falam, não tô bem. Daí, tipo, Você dá o meu cartão. A gente não ainda, Nicole. Eu não tenho cartãozinho. Não deixa, por isso tem o meu folder, eu te dou. Mas sabe que eu tô falando bastante quando a pessoa vem falar. Então, a primeira, a avaliação é grátis, sabia? Não custa nada pra ir lá conversar com ela. Já não é mais. Eu vou começar a cobrar. Verdade? Não dá propaganda. Concordo com o que eu falei. Temos alguma pergunta aí, amor? E tem alguém aí? Agora não, mas já entraram vários, mas o pessoal entra, sai, dá um oi, que saudade de você. Também sinto muita saudade. O pessoal pensa que eu troquei, porque eles vão aqui, meu ciúme. Ciúme, segurança. E outra coisa sobre o ciúme também que eu tava pensando, que não é muito assim, mas a gente acaba percebendo quando para pra prestar atenção, né? Sempre tem aquela pessoa, não só no cursinho, em qualquer lugar, né? Que quer ser amigo de todo mundo pra ser aceito, né? Pra não ficar sem amigo. E daí acaba forçando a ser uma pessoa que não é. Sim. E daí não tem amigo. E no final não consegue manter essa pessoa que ninguém quer ser e se afasta e tipo, ninguém entende nada. E daí às vezes a pessoa não quer ficar perto dela também porque sabe que a pessoa não é assim ou é muito forçado. E quando é pra uma pessoa se amiga da outra é porque as pessoas se identificam, né? E daí ficar forçando é óbvio que não vai pra frente, né? Sim. É porque tem também que a questão da energia, né? Nós somos energia, nós somos aquilo que a gente acredita. E as pessoas que ficam ao nosso redor são pessoas que têm a mesma energia que a gente. Tem um amigo meu ali no cursinho também,
a gente, ano passado, a gente não conversava muito, a gente só tipo, se cumprimentava, a gente se conhecia. Aí esse ano, a gente nem sabe como, mas a gente se aproximou, a gente não lembra como, né? E a gente parou pra ver, assim, a gente se identificava, assim, a gente gosta um do outro, ele é tipo, meu melhor amigo daqui, assim. E a gente parou pra ver, a gente tem a mesma história de vida quase, assim, muito parecido um com o outro. E foi engraçado, porque quando a gente conversou a primeira vez, a gente já, parecia que estavam 5 anos de amizade, assim, já. E o engraçado é que eles não conversaram, tipo, a primeira vez falando sobre a vida um do outro. Nossa, que vida é igual. Só palhaçada, assim. Só palhaçada depois que foram descobrir. Bem depois. Na verdade, a vida de vocês é uma vida de muita descoberta, né? É mãe que resolve. Dentro da fragilidade aí, tem mais alguma coisa que vocês acham que vocês que estão mais dentro desse... Eu também, né? Que convivo com vocês o tempo inteiro. Mas tem coisas que são mais gritantes entre o pessoal da idade de vocês, né? E eu percebo que uma das válvulas de escape muitas vezes é a droga ou é o álcool. Porque daí se solta, fica mais leve, fica mais... tipo, até a questão da timidez também, né? Timidez, solidão, tudo. Porque, não, quando a pessoa é muito sozinha, e começa a beber, ela se solta, né? Daí começa a conversar com mais gente. E acaba vendo isso com... uma desculpa. Que vai ser sempre assim, assim eu vou fazer muito. Vou ficar assim. Uma desculpa para poder se aproximar das pessoas, né? Às vezes ela com essa pressão de estudos, né? E começar a se colocar para baixo e tal. E daí quando, por exemplo, vamos sair todo mundo junto, ela começa a beber, sei lá, começa a fumar e tal, para poder se soltar mais, como ele disse, para conseguir fazer uma amizade, mas depois que o efeito acaba, ela tende a se isolar de novo, né? Tipo, a outra realidade dele. E outra coisa... Não, pode falar. Outra coisa que a gente vê muito é muita gente tentando se mostrar muito bem todos os dias, mas que quando chega em casa, tipo, um poço escuro, assim, não consegue se encontrar, não sabe o motivo por que está estudando, sabe? Umas coisas assim, tenta se mostrar feliz para que as pessoas não se preocupem, talvez, né? Não sabe o que passa. Eu acho que tentar se mostrar feliz para justamente forçar a ser uma pessoa que não é para ser aceita, para tentar, porque, se eu sou triste, tenho depressão, quem é que eu quero ser meu amigo? Não é verdade. Aí vocês acabam sendo psicólogo deles, né? Dependendo da pessoa. É um anjo. E como é que é vocês darem opinião, sendo que vocês passam pelo mesmo processo? É bem estranho. Dar um conselho sobre uma coisa que nem tu sabe resolver, mas... Pois não sei, não dá pra explicar assim. Porque como a gente... Tu começou agora, né? Mas quando eu comecei a fazer as sessões, eu não conhecia direito, não sabia por que eu tinha falado no outro vídeo, porque eu chorava tanto, ou porque eu não conseguia aprender e guardar as coisas. Então tem uma série de coisas que às vezes tu nem precisa falar pra gente, tá acontecendo isso, tu vai fazer isso. Às vezes tu nem fala, só tu viu o que tá acontecendo no teu sistema e daí dá as dicas, né? Fala o que tem que fazer. Mas a gente faz e inconscientemente resolve aquilo que estava bloqueando o meu ensino para matemática, por exemplo, bloqueando os meus sentimentos, né? Então, eu acho que a Neuro me ajudou a me conhecer. Eu sei quando eu tô frágil, assim, então eu tento não ser... socializar tanto, porque eu não sei explicar, na verdade, mas eu só sei que a Neuro... A Neuro, se tiramos os aparelhos da Nicole,
Eu não preciso nem estar aqui, eu posso terceirizar o meu trabalho, porque se uma outra pessoa fazer o mesmo, vai estar tudo certo. Não falo que eu tô 100%, né? Todo tem seus... Eu quero saber se eu apareço, sou eu. É óbvio que é tu, né? Seu aparelho. Não, porque ela fala da Neuza, sou eu. A neuro é tu, é todo o teu trabalho, toda a evolução que tu ajudou. É porque, sabe que quando eu comecei a atender esse público, a Gabriela, que eu estou para encontrar um vídeo que a Gabriela fez para mim há 7 anos atrás, e que eu peguei aquela menina muito frágil, sabe? E quando eu olho assim para vocês, eu vejo só um contexto inteiro, sabe? O mundo ali na minha frente. Então, cada um tem a sua particularidade, onde eu vou conhecendo e eu vou trabalhando e pegando jeitinho e sabendo qual é a palavra certa de falar. E aí vocês vão criando essa credibilidade, essa segurança e a coisa vai fluindo. E aí eu vejo o processo de vocês aumentando, né? Eu vejo a evolução de vocês acontecendo. E não só aqui dentro do consultório, mas na vida. E aí eu vou seguindo vocês nas redes sociais e ali eu vou vendo a evolução de falar de uma forma mais segura, de tirar uma foto mais empoderada, né? de estar no cursinho entre os outros e você vê que o semblante daquela pessoa é diferente porque ela está se empoderando dela. E isso vai levar para a vida inteira. O acreditar em si perceber. Que é uma coisa na idade de vocês que vocês não sabem ainda. Vocês não têm esse conhecimento. E quando vira a chave, quando a coisa acontece, é maravilhoso ver essa mudança. Porque você vê se transformar meninos em semi-homens, né? Pela idade, se não são nem na idade adulta. E meninas em mulheres, assim, né? Em empoderamento mesmo. E fazer parte desse processo, para mim, é muito mágico. É muito maravilhoso. Por isso que eu não consigo me adaptar com outras idades. Parece que eu converso com as pessoas e tal, mas eu não consigo ver eu trabalhando com outro tipo de público. É que também acho que não que seja o público mais moldável, mas é um dos melhores para se trabalhar, né? Sabe que dentro da psicologia, ninguém quer trabalhar com adolescente? Que ninguém gosta da idade de vocês? Tem os dois lados. Que muitos são chatos, inseguros, não fazem as coisas, estão sempre no mundo da lua, não aceitam nada. Mas eu não vejo, não consigo ver os meus pacientes mais desafiadores que eu tive. Teve um menino uma vez que ele foi fazer uma prova e ele tinha certeza que naquela prova ele tinha acertado 100% a prova. E chegou o resultado da prova e ele não tinha acertado 50%. Ele não queria sair do quarto, não queria sair da cama. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá na casa dele, entrei lá no quarto dele, eu falei, é assim que você vai se formar médico, é? É deitado aí nessa cama que você vai se formar médico? Levanta já, daí porque a gente tem sessão às 5 horas. Pra eu te esperar lá no consultório. E aí ele foi. Eu falei, levanta essa cabeça. Eu sei que é muito, extremamente desafiador, assim. Mas a gente tem que ter essa força. E é aquilo que a Nicole falou, não é passar a mão na cabeça. Né? É mostrar, não, peraí. Essa é a sua melhor versão, você é melhor que isso, né? Acho que você é melhor que isso. Pelo menos essa é a impressão que você me dá. Não me decepcione. E hoje ele está fazendo faculdade, eu acho tão engraçado porque ele era tão orgulhoso até hoje, eu acho que é. Que perguntar, e aí, você fez, como é que foi, você gostou? Mais ou menos. Mas Não pode dizer que teve ajuda, né? Não, tem gente. Sozinho. Não, tem gente que é orgulhosa, vocês devem conhecer gente assim no cursinho. Bastante. Tem muita gente que acha que é autossuficiente. Mas são as pessoas que mais precisam do nosso apoio. Eu acho que nem é que são autossuficientes, que querem ser. Sim. Que tentam ser assim. E não que esteja errado, né? É bom ser também, mas não tem porque não pedir ajuda, né?
A humildade, quanto mais humilde a gente é, tem a diferença de humilde e simplório, né? Então, quanto mais humilde você for, e mais você pedir ajuda e ajudar as pessoas, estar mais aberto a isso, mais o fluxo de coisas boas, de coisas positivas, de acontecimentos, mais de felicidade você vai ter na vida. Mas, às vezes, voltado das pessoas que você está ao redor e daquilo que você acredita, é muito difícil, às vezes, ver esse lado também, né? Porque hoje tudo é uma competitividade, né? Se a gente abre o Insta, é uma competitividade só. Quem coloca a melhor foto, quem é que as pessoas fazem coisas mirabolantes para poder ter mais curtidas ou mais seguidores. E aí tem pessoas que ganham dinheiro mostrando as pessoas que fazem coisas mirabolantes para conseguir ter mais seguidores, para elas também ter... É uma cadeia. E às vezes... Aí hoje eu estava lavando a louça e pensando num vídeo que eu vi ontem de uma mulher, e ela dizendo que você não deve ficar vendo televisão, jornal, novela, né? Que as pessoas mais inteligentes não veem isso. Eu pensei comigo hoje lavando a louça. Realmente, concordo contigo. Mas eu também penso que a gente deve ver, de vez em quando, para ver que a gente tem opinião própria. Ver, não é isso. Né? Não é só isso. Tem capacidade de argumentar, de exatamente, porque se você só desligar a TV e não ver mais nada, você acaba também sendo bitolado, porque daí as coisas estão acontecendo e você, claro que tem outras formas de você ver notícia, né? Tem outros canais, mas não é aquilo ali. Você tem que estar de frente para ver o quanto você tem segurança naquilo que você está fazendo, quanto você é mais forte em desligar ou dizer não. William Bonner, não é bem assim como você está falando. Porque assim, se tu fica só na TV, tu se aliena na opinião que está passando na TV no jornal. Só que se tu fica só na tua opinião, tu se aliena na tua opinião, né? Sim. E daí tem que ter o contraponto ali, né? O meio termo. A gente tem aula de atualidades, né? A gente fica sabendo das coisas na segunda ou na terça. Aí, com base naquilo, tipo, dou uma pesquisada sobre os assuntos para ver se tem alguma coisa diferente, né, que algum site falou. E daí ontem, tipo, eu raramente olho o jornal porque eu chego muito tarde, né. E ontem eu não consegui ver o Jornal Nacional. E tinha muita coisa, por exemplo, que está acontecendo nas queimadas, né, que falaram, tipo, um monte de coisa no Instagram e fizeram muitas histórias. E não estou falando que é verdade, né? O que o jornal proporcionou também, tudo verdade. Mas tu vê assim que casos importantes foram explicar que não era assim, que aconteceu por causa disso e aconteceu isso. E tu vai desmistificando as coisas, né? Sim. Mesmo assim, depois do jornal, eu ainda fui pesquisar para ver o que eles falaram era verdade. Então é uma questão de estar sempre comprovando as coisas e não se basear numa foto ou numa frase de uma página qualquer. no chat do jornal, pronto. Já sei tudo. Tanto que eu fiquei impressionada que muitos famosos postaram uma foto para falar sobre as queimadas e essa foto foi de um fotógrafo que já morreu em 2004. Tipo, olha quanto tempo essa foto faz, que nem é de agora, sabe? Pra falar de uma coisa que tá acontecendo agora. Então é fake, assim, né? Sim. Ainda mais que são famosos, eles manipulam o pessoal. Então se, sei lá, o Neymar falou, então tá falado. Então se a Gisele Bündchen falou, então é porque é verdade, né? Então tem que cuidar com essas coisas, assim. E nesse caso até eles foram, né? Manipulados, daí eles passam manipulação e vai. Mas é porque não reflete sobre aquilo que está fazendo, né? Simplesmente compartilha. E daí também, não sei se não dá pra falar porque eu não conheço eles, né? Mas pode ser porque se eu fizer isso eu vou ganhar golpe, né? Claro, mas é isso que eu falei agora, né? Bem a questão do Eu vou botar que eu ganho dinheiro. Sim, então é toda uma manipulação. É tipo assim, e a questão, nem vamos entrar em assuntos políticos, né? Mas vou contar assim um paralelo, por exemplo, lá no nosso prédio tinha um problema com o nosso síndico.
Então, tudo que acontecia, o pessoal escrevia lá no aplicativo, parece que esse prédio não tem síndico. Então, choveu, parece que esse prédio não tem síndico. Deu sol, esse prédio não tem síndico. Né? Ah, tem engarrafamento na rua, parece que esse prédio, tudo era culpa do síndico, do mundo era culpa do síndico. Então, tudo que acontece, é mais fácil colocar a culpa no outro. Né? As fotos que correram aí, não sou a favor nem contra, né? Mas assim, é o quanto está sendo reproduzido e aquilo fica sendo reforçado. E pegar essa margem aí da idade de vocês, isso é muito poderoso. Porque vocês liberam muitos assuntos dos pais, vocês abraçam. O jovem pega muito isso para si, né? Isso é uma coisa muito natural. Mas enfim. Eu imaginei uma situação de cursinho. O professor faz a pergunta, a pessoa sabe a resposta, mas por não ter confiança em si, ela não vai lá e não fala. Isso é um indício de fragilidade emocional? Depende, na verdade, porque no cursinho é diferente na sala de aula de terceirão e primeiro e segundo ano, que todo mundo quer falar, né? No cursinho, por tu saber a resposta, tem dois tipos de pessoa. A pessoa que sabe a resposta e não fala pra, sei lá, não atrapalhar a aula ou por... como é que eu posso explicar? Porque fica quieto. Tu se sente... não sei uma palavra pra explicar isso. Tu se sente suficiente. Tipo, eu sei isso, então tá de boa. Então eu vou ficar aqui porque eu já sei a resposta. E tem aquela pessoa que ela tem a necessidade de falar para mostrar para os outros que sabe. E que os outros não. E que os outros não. Tem muito disso no cursinho, tipo, a gente assiste às vezes aulas em outras turmas, porque quer mudar o horário assim. E sempre tem alguém na sala de aula, o professor, geralmente eles falam uma coisa para te completar, sabe? A pessoa fala mais alto para todo mundo escutar que ela sabe. E isso às vezes acaba até incomodando as outras pessoas, não tipo, beleza, tu sabe, legal, mas não precisa ficar com esse clima de eu sei e vocês não. Se sentir melhor que o outro. É bom responder, né? Até porque Sim. a gente ajuda, mas tem gente que responde e ri, assim, como é que eu errar isso? Mas também tem aquele que fica se remoendo por dentro. Eu sei, mas eu não vou falar, Eu sei, mas acho que não sei, não. Não, melhor. Não sei se eu sei tanto. Que é o mesmo menino que vê a menina lá quando vocês saem e a menina tá olhando pra ele. Eu vou lá, vai lá. Ai, não, vou acho que ela não tá afim de mim. É o mesmo que chega na hora da prova e fica entre duas questões. Não, mas não pode que eu sei tanto. Não tá certo, não é, tá escarrado ali a resposta, não pode ser. Vou acertar, vou assinalar a outra. E também eu acho que é o mesmo que muitas vezes quando eu até na cidade, eu passo por algumas coisas, quando dá alguma coisa errada, não tem suficiência para peitar a situação e enfrentar, às vezes levantar a voz quando precisa, às vezes ser firme, né? Ver alguma coisa errada e fazer algo a respeito, né? E eu acho que até por ser tímida, a pessoa fica, não, melhor não. Eu quero, mas não é pra mim. Só aceita. Finge que eu não vi. Mas é aquilo que eu falei já lá um pouco atrás, né? É quando vem um pacote pra cá e que se transforma, sai de menino para semi-homem. Porque ainda tá ali no mundo primário, que a gente chama, né? Tá num mundo que ainda não criou força o suficiente, tipo, para sair da toca, sair da casca. É aquele passarinho que a águia tem que jogar morro abaixo para ver se ele abre as asas. E é o que mais tem. E de uma certa forma, em algum momento da vida, todo mundo tem isso. Né? A gente não é 100% tem que ter. Não nasce pronto, né? Não nasce, ainda bem, mas tem coisas que se a gente não trabalha, ao longo do tempo elas só se fortalecem. E esse é o problema. E daí, qual é o reflexo disso? É não passar numa primeira prova, não passar na segunda, não passar na terceira.
Porque às vezes eu penso, quando eu pensei em ir para o digital, eu vou começar a organizar horários, né? Eu vou começar a organizar o que você tem que estudar, quais são as formas de estudo, que tem várias formas de contando tempo e tal. Mas isso é simples fazer quando você está empoderado de você, quando você está com o seu emocional fortalecido. Porque quando você está mais forte, as coisas aparecem. Você fica mais aberto para o mundo. Quando você está mais fragilizado, você pode dar horário, você pode ensinar a fazer as matérias, você pode fazer qualquer coisa. A procrastinação, o medo, a doença, a baixa imunidade vão estar sempre mais presentes. Né? Ou não conseguir desenvolver uma redação, não conseguir se expor naquilo que escreve, sempre vai estar mais perto. Agora, quando você está emocionalmente, não. Por exemplo, hoje, Nicole, se acontecesse algumas situações que aconteciam com você antes da gente começar o processo, hoje, qual seria a sua atitude? Quando... Tem até um dos vídeos teus que tu falou daquela voz, né, que vem e fala, você não consegue, você não é tão boa, nem tenta, não sei o quê. Geralmente, quando eu me pego pensando nesses assuntos, eu paro e penso, tá, mas se eu estou estudando, se eu estou dando o meu melhor, então é porque vai ter um resultado. E se eu estou fazendo uma coisa boa, então o resultado também vai ser bom. Então, esquece, tenta, se não deu, tu conserta e faz de novo, né? E quando eu penso nisso, eu não escuto. Eu simplesmente bloqueio os pensamentos negativos. E como é que tá pra você, Otávio, que tá começando agora, que estamos aí na nossa 3ª semana, né? É engraçado porque parece que não faz tempo, né? Mas, sim, dá diferença, assim, quando tu tá estudando, até na confiança, né? Na autonomia. É engraçado, com pouco tempo, assim, já me sinto mais tranquilo, assim, também. No caso, tanto pra fazer a prova, né? Tanto que naquela prova que a gente vai fazer agora lá no interior do Paraná, né? Eu pensei, estadual, tipo, desmerecia, assim, minha primeira questão de estadual, múltipla escolha, poucas questões, nem tem matemática, eu vou passar. Daí eu fui olhar 280 por vaga, parece que eu eu olhei 280 por vaga, daí eu me desmereci. Daí eu fiquei, tá, então nem adianta, né? Nem vou passar, já paguei. Se eu não tivesse pagado, nem ia mais, eu pensei. Daí eu falei, por que eu tô pensando assim? Se tu tá fazendo neuro com a Cris, eu pensei, né? Então eu parei assim, não. Se tem gente que entra, por que eu não posso entrar, né? E se não der certo, tem outros vestibulares aí na frente. Mas o que tem que levar junto consigo? Confiança. A sua melhor versão. Esse é o ponto principal. Eu vou com a minha melhor versão. Se der, ótimo. Se não der, ok. Bola pra frente. E coloca, ativa a antifragilidade e segue para a próxima. Avalia os pontos que precisam ser melhorados e a coisa acontece. E assim, agora até antes, quando eu me inscrevi, já ia me inscrevendo. Agora eu tô ansioso para fazer logo a prova, assim. Por mim fazia amanhã, se desse. Quando é a prova? Dia 22 de setembro, ou 21 agora, não sei. Mas assim, eu tinha pensado, eu não tô mais tanto afim de ir, porque eu tenho que ir até lá, não sei o que, viajar. E pô, mas deu uma desmotivada quando a gente viu que nem tinha mais hotel também. Vocês vão pegar no Airbnb. Mas eu pensei, pô, minha vaga não vale uma viagem, não vale 8 horas de ônibus. Mas isso querendo ou não, aquela vozinha falando. Então, né? eu quis dizer que antes de começar a ver a diferença, eu tava com esse pensamento. Aí depois eu comecei, não, minha vaga vale uma viagem, vale esse tempo. Vale o dinheiro que vai gastar, vale o... Não desconforto, né? Mas não tá no teto, tá na casa de outra pessoa lá, mas vale a pena, né? Tanto que a gente convidou vários amigos nossos para ir fazer, né, a prova. Daí eles olharam, 150 inscrição, nem vou pagar muito caro. Tá, daí a sua vaga vale um preço. R$150. R$150. Vale uma película, sei lá.
Não, mas é exatamente. Meninos, pra gente finalizar o nosso podcast hoje, o que ficou de lição aí pra vocês do nosso encontro de hoje? Eu queria deixar bem claro que a nossa vida não é um mar de rosas. A gente tá aqui, a gente faz neuro, a gente faz, mas a gente não tá 100% todos os dias. Mas trabalhando pra tal. A gente não tá no cursinho, tipo, que legal, tô acertando todas as questões. A gente não é assim, tá? A gente é bem igual a vocês. E é isso, tipo, a gente tá aqui conversando, mas a gente é como todo vestibulando. Só que a gente tá aprendendo a lidar com as dificuldades. Lidar com E não fugir delas. com o emocional. Exatamente. A minha intenção não é transformar vocês em robozinhos, né? Todo mundo feliz e contente, né? Não é o país da Poliana. Vocês conhecem Poliana? O mundo de Poliana? Eu não sei, acho que não. Então, fica a dica, vai buscar lá, porque pra Poliana tudo é felicidade. Quebrei, que lindo, não sei o quê. Alguém morreu, nossa, que ótimo. Mas assim, é você saber lidar com as adversidades que vão ocorrer durante a vida, que é uma coisa natural, acontece comigo, acontece com todo mundo, acontece com vocês, e saber como fazer em situações como essas, né? Como é que eu vou trabalhar e como é que eu vou fazer a diferença nesse momento. Então, essa é a parte principal. Então, com isso, fechamos o nosso podcast, nosso terceiro já. E para mim foi ótimo, adorei. Gostei bastante. Muito leve. Né? Beleza. E aí, pessoal do Instagram, um beijo. Também sinto saudade de todo mundo. E espero vocês em Floripa, se quiserem vir me ver, né? Não vou lá,